Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações, nos conectando ao alto, ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, também à espiritualidade superior encarregada de estar conosco nesse momento, pedindo a proteção e o amparo para que estejam conosco, para que tenhamos entendimento, discernimento, os temas que aqui serão colocados, para que consigamos, nessa troca fraterna de ideias, entendê-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia, fazendo com que nos tornemos cada vez melhores e que essa maravilhosa doutrina espírita vá iluminando a nossa jornada, a nossa caminhada, sempre em direção ao alto, o nosso guardião, nossos protetores, nos direcionando sempre para o bem, exemplificando para aqueles que conosco convivem, a transformação que a doutrina espírita está causando em nós. Também pedimos por aqueles amigos nossos que não puderam comparecer ao encontro de hoje, e sejam também agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muito entendimento, e que consigam também estar em paz junto aos seus. Também unindo-nos mentalmente a nossa querida irmã e amiga Fátima e a sua irmãzinha, que amanhã irá passar por um procedimento cirúrgico, sejam amparadas pelos espíritos benfeitores encarregados desse momento de estarem com elas, os médicos espíritas que acompanham os médicos encarnados, para que sejam direcionados a fazer com segurança os procedimentos necessários à nossa querida irmã, e que ela, após isso, supere com tranquilidade e que se recupere com a maior brevidade possível. Agradecemos então ao Pai, ao amigo Jesus, podermos estar reunidos nesse momento em estudo e aprendizado. Estão abertos nossos trabalhos, que assim seja. Passar então para Eliane, para fazer a leitura do nosso Evangelho. Vamos lá, então. Capítulo A Fé Transporta Montanhas. Poder da fé. A fé religiosa, condição de fé inabalável, parábola da figueira seca, instrução dos espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Poder da fé. Quando veio até o povo um homem, se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Deixa eu só... No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar essas
materiais, coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui e unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. E aqui é vigilante, e aqui é vigilante da a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aquele que quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para que o qual se tende os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer e realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo eu o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, é, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força dessa pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que a si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus. Não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, porque apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, somente as consequências de uma lei natural, tal o motivo pelo qual Jesus disse que seus apóstolos, se não curastes, é porque não tinham a fé. Gente, eu li algumas coisas aqui, eu escrevi, deixa eu só fechar esse meu. Aqui. Ai, tá fazendo barulho. Eu fiz uma leitura aqui a respeito
Ter fé é manter uma relação próxima com Deus, e isso pode ser conquistado por todos. Ela é trabalhada e aprimorada dentro de nós através da confiança em Deus e em si mesmo. A fé não se impõe nem se prescreve. O processo de aquisição da fé é um trabalho cotidiano e persistente, que pode ser adquirida pelo controle mental, com a meditação, a vontade, a disciplina, a religião. Depende de nosso esforço próprio. O desenvolvimento da fé se realiza, geralmente, por meio de algum sofrimento, desejo ou vontade. Aí despertamos a fé. Mas a sua permanência em nós depende de nossos pensamentos puros, retos e consciência cristalina. Termino com a frase: sim, tudo é possível àquele que tem fé, ensinou Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Afirmativa, esse que demonstra a importância da fé em nossas vidas e nos ensina tudo a fazer para conquistá-la. Gente, eu passo a palavra. Muito bom, Eliane. Obrigado por nos trazer esses ensinamentos. Vamos nós agora darmos também uma pequena contribuiçãozinha, não é? Kátia, eu posso passar para ti, Kátia? Pode sim. Obrigada, Eliane. A Eliane passa tanta calma pra gente, né? Tanta serenidade. Bom, quando o Daniel falou na semana passada sobre o tema, né, de hoje, eu, eu rapidamente pensei assim, poxa, que tema pra gente, a gente consegue material fácil, é um assunto muito gostoso e tem muito conteúdo para gente trazer, né? E aí eu tentei pensar o que era fé, e eu juro para vocês, eu não consegui conceituar a fé. E eu pensei, gente, onde é que tá a facilidade? Que eu pensei, não tem. Mas aí depois eu fui pensando como é que eu tinha fé. Quando eu tinha fé, o que que era, né? E aí eu escrevi o meu pensamento aqui, porque às vezes eu fico meio atrapalhada, que a minha cabeça e a minha boca tropeçam uma na outra, né? Que eu sou muito ansiosa para falar as coisas. Então eu escrevi o seguinte, gente. Fé é sobre acreditar. Para aqueles que têm algum conhecimento da doutrina espírita, e eu me considero com conhecimento muito pouco, né? Sabemos que não existe garantia de nada, de que vamos acordar, de que vamos conseguir cumprir a agenda do dia do jeito que planejamos, de que vamos chegar ao fim do dia. Qual a certeza de que o que queremos é o melhor para nós? De que nosso modo de pensar e agir é o máximo que podemos fazer? Nossa saída é acreditar. Acreditar que Deus tem um plano para nós. Acreditar que somos os únicos responsáveis pela execução desse plano para alcançar a nossa evolução moral e auxiliarmos no plano daqueles que estão conosco na caminhada. Acreditar que existe a dedicação divina dos nossos irmãos espirituais para que cheguemos lá. Acreditar que o caminho não será fácil, mas que estamos sendo auxiliados. Acreditar que dar errado, às vezes, é dar certo. Acreditar em nós, que somos capazes de lutar e conquistar nossos sonhos, que podemos cair, mas que somos capazes de levantar e seguir, que podemos nos perder dos ensinamentos divinos, mas que podemos repensar e fazer diferente no dia seguinte. Acreditar que muitas vezes desculpa, a cura do nosso corpo
está diretamente ligada aos nossos pensamentos. Acreditar que a cura dos nossos pensamentos é a cura da nossa alma. Ter fé é acreditar que Deus está à frente de tudo e Ele não nos abandona nunca. Era isso, gente. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, Eliane. Obrigado, Kátia. Eu tinha esquecido de ligar meu microfone aqui. Quando tu fala, né, sobre a dificuldade da gente definir fé, é que é um conceito muito amplo. Cada um de nós tem uma forma de entender a fé, né? Uma forma, às vezes, mais materialista, uma forma mais espiritualista. Cada um tem a sua forma de entender, não é? Boa noite, Marilene. Boa noite, Edgar. É um prazer tê-los aqui conosco. Boa noite, queridos. Meu amor, dá boa noite. Boa noite, pessoal. Queridinho. Ele está indo para o banheiro e daí ele demora por causa a cadeira, né? Mas tá tudo bem. Que Então, bom vê-los. Marilene, vamos aproveitar que você está com a palavra, se tu quiser falar alguma coisa para nós sobre a fé. Mas claro que quero. Tamo junto. Obrigada, Eliana. Obrigada, Kátia. Muito lindo que você escreveu sobre a fé. Estás inspirada, querida. Tava, depois não consegui conceituar a fé até que eu consegui achar alguma coisa. Muito bom. Muito Obrigada. obrigada, queridos. Deus abençoe a todos. Então, nós sempre utilizamos aquele livro do estudo sistematizado, roteiro sistematizado do Evangelho, porque ele faz em forma de questões e daí a gente grava com facilidade, né? Aqui fala, então, a respeito de o que impediu os apóstolos de curarem, os discípulos de curarem o menino, como Jesus fez, a falta de fé. E o Evangelho, reiteradas vezes, ele nos prova a nossa falta de fé. Claro que está dando o exemplo ali dos discípulos. Quando o discípulo não conseguiu andar sobre as águas, quando então não pôde curar o rapaz doente, inúmeras vezes Jesus nos deu o exemplo da nossa falta de fé. E a gente sabe que no dia a dia da gente, reiteradas vezes, quando as coisas estão difíceis, a nossa fé fica bem fraca, né? E é o momento que mais precisava de fé. Eu gosto muito dos exemplos que o Chico nos deu, que ele dizia que nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele estava doente, quando ele estava cheio de problemas econômicos, ele trabalhava mais e mais, porque ele entendia que daí ele podia pedir para Deus para auxiliar ele, porque ele estava dando a parcela dele. E a gente sabe que muitas vezes nós, quando temos problemas, a gente se acomoda. A gente pensa que eu estou cheia de problema, o meu é maior do mundo, está doendo em mim, não é? E eu não vou poder pensar no outro. Só que se eu pensar no outro e ajudar o outro, o meu vai ficar ainda menor. Agora, a prática da doutrina na nossa vida nos leva a ter certeza disso. Quantas vezes a gente tem muito problema? Reiteradas vezes os palestrantes dizem, e eu acredito, e me incluo, a pessoa que está do lado de lá da mesa. Olha, Daniel, querido, lembrei de ti agora, trabalhador. Muitas vezes a gente é mais comprometido, né, queridos? Porque se Deus deu oportunidade para a gente divulgar a doutrina, é porque a gente precisa estudar e precisa ouvir antes de que os outros ouçam o que a gente preparou. Então, realmente acredito que nós sejamos, sim, os que mais precisam. E para finalizar o comentário, porque eu gosto muito de ouvir todas as meninas, os meninos. Hoje está só o Daniel de menino, o Edgar, daqui a pouco ele já vem, queridos. Então, aqui diz que a fé se traduz pela confiança que se tem em Deus
e em si próprio. Olha, queridos, se a gente perder a confiança em Deus e em nós, a vida não tem mais sentido. Porque daí para que a gente está por aqui? É só para sofrer? A gente veio só para comer, dormir, sofrer e morrer? Não, queridos, a gente veio para muito mais. E a gente sabe disso. Quantas vezes a gente está muito para baixo e uma palavra já nos ergue. E Deus permita que de quando em vez, ao menos, sejamos nós que vamos dizer esta palavra de incentivo para o outro que está sofrendo. Porque tem muitos momentos que é nós mesmos que estamos, né? E nós mesmos que precisamos. Então, queridos, que esse estudo reforce a nossa fé e que a gente tenha certeza que vai resolver o amanhã a de ser bem melhor. Para Deus nada é impossível. O que a gente está passando de dificuldade não é por acaso. Aqui no Rio Grande do Sul se usa uma expressão meio chula, mas é gaudéria, é gaúcha. E hoje eu precisei dizer para uma pessoa, a vida está bem difícil, mas o gaúcho diz que não está morto quem peleia. E é isso, queridos, a gente tem que pelear até o final. Eu sempre digo, vamos lutar. Se os últimos momentos da nossa vida a gente pensar, meu Deus, eu deixei tanto a desejar, eu queria ter feito muito mais, mas a gente tem certeza absoluta que fez tudo que podia. E daí valeu a pena. Se não conseguiu, tudo bem, nós vamos ter uma nova oportunidade. Então, que Deus os abençoe e que bom poder passar, compartilhar com vocês esse entusiasmo pela vida, pelas lutas. Tem pessoas que dizem, ai, tá bem difícil. Daí eu digo, mas também se fosse fácil, qualquer um fazia. Como é difícil, é só para gente especial. Daí a gente luta e vence, não é assim? Um abraço bem grande para todos, bem cheio de energia boa. Deus nos abençoe. Nós amamos vocês. Obrigado, Marilene. A recíproca é verdadeira. Sabe que ouvindo você falar, né, Marilene, nós produzimos os nossos resgates por atacado, e Deus nos permite pagar suavemente no varejo, em várias encarnações, né? Faz aquele carnezão para nós ali, nós vamos pagando. Mas tu falando, aqueles que estão, por exemplo, o palestrante, o coordenador de grupo, que são os mais endividados. Sobre isso, lembro uma época que o Raul Teixeira andou ali pelo Dias da Cruz e tal, algumas palestras, alguns encontros. Eu tive a oportunidade de conviver ali naquela época com o Raul Teixeira, né? E ele disse uma coisa muito interessante, falando sobre isso, que realmente todos aqueles deputados, senadores, professores, enfim, todos que trabalham com a coletividade é porque se comprometeram com essa mesma coletividade e agora vem para resgatar. E o que ele contou? O Raul Teixeira, ele era professor de Química, se não me engano, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E ele, uma época, os professores não chegaram a fazer uma greve, mas estavam se reunindo para reclamar dos salários. E ele conta que ele também estava reunido com os professores ali naquela conversa, né, reclamando do salário que estava baixo. E de repente ele olhou para um lado e estava o Camilo. O Camilo é o mentor espiritual do Raul Teixeira. O Camilo foi quem higienizou os hospitais no passado, né, que os hospitais eram depósitos de seres humanos antigamente. Não se trocava fora de cama, não se trocava colchão, nada, simplesmente depositava ali para as pessoas morrerem, na Idade Média, enfim, para cá. E ele foi o que higienizou os hospitais, o Camilo. Então, ele é o mentor espiritual do Raul Teixeira. Se ele olhou, estava o Camilo olhando para ele triste, assim, balançando a cabeça, e ele daí se afastou do grupo de professores que estava reclamando e perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele estava muito triste, porque os professores
também são espíritos que se endividaram muito com a coletividade e que estão ali para resgatar esses débitos, né? E que deveriam, claro, que aí ele já foi para puxar a orelha do Raul Teixeira, e que deveriam trabalhar de graça para esse resgate. Claro que aí já a gente sabe que não, mas foi um puxão de orelha mais forte nele. Diz que ele ficou com tanta vergonha que ele não participou mais dessas reuniões para reclamar de salário, né? Então, todos que estão na condição de coordenar algo são mais devedores de quem está assistindo. Porque quem assiste, ele está ali, claro, para ter algum ensinamento, para receber algum ensinamento para se melhorar. Mas quem está na função de passar isso, ele tem muito mais responsabilidade. Não só de passar, mas também de exemplificar. Eu não sei se a Marilene recorda, eu contei essa história uma vez para o seu Edgar. O Edgar, quando começou a me convidar para fazer palestra, eu disse que, por enquanto, eu não podia. Por quê? Porque uma vez, num envolvimento de trânsito, o cara cortou a frente lá, me rasgou meu carro, assim, o para-choque, e eu fiquei tão bravo que eu saí correndo atrás do cara, queria bater nele. Aí, digo assim, Edgar, como é que eu vou fazer palestra? E eu nem lembro quem é aquele cara, eu fiquei tão bravo, assim, na hora que olhei meu carro novo, tinha comprado um carro novo, assim, o cara me cortou a frente com a caminhonetinha, rasgou o para-choque, assim. Digo, mas como é que eu vou fazer uma palestra falando de perdão, enfim, de, de paciência, e o cara está assistindo a palestra lá. E aí eu lembrei, numa época que eu coordenava a recepção numa casa espírita, tinha uma recepcionista em que o ex-marido dela era palestrante. E nós estávamos do lado de fora e ele palestrando do lado de dentro. E ela, de repente, me olhou e disse assim, se ele cumprisse a metade do que ele está dizendo. Então, vejo que a gente tem que exemplificar, não adianta. Aí passaram, acho, desde a primeira vez que o Edgar me convidou, acho que uns 2 anos, e eu ainda estava resistente quanto a fazer palestra. Aí o Edgar daí me deu o checkmate, como se diz. Não existe vaso limpo aqui para se colocar água. Então, Deus vai colocando água nos vasos sujos mesmo, e ele vai se limpando com a água. Então, conforme eu vou palestrando, eu mesmo vou me melhorando com as minhas palestras, porque essa palestra é primeiro para mim, né? Então, um dia uma pessoa reclamou para mim, uma pessoa colocou uma mensagem espírita e disse assim, essa é para ti. E essa pessoa ficou chateada. Por que para mim? Eu digo, não, é que a pessoa não se deu conta. Aquelas mensagens que eu coloco no nosso grupo toda manhã, ela, na verdade, primeiro é para mim, porque me chamou a atenção aquela mensagem. Eu não pensei na Gorete, na Kátia, na Rita, na Marilene. Aquela mensagem chamou a atenção sobre mim. Então, eu achei interessante aquela mensagem e coloquei ali no grupo, porque ela foi primeiro para mim. E é isso que muitas vezes nós não vemos, né? É aquela história, né, Marilene, que às vezes a pessoa diz, fulano tinha que estar assistindo a palestra. Não, eu estou assistindo porque é para mim, o fulano não está assistindo porque não é para ele. E às vezes não se dá conta disso. E também esquecemos que o equívoco que eu vejo no outro é o mesmo que eu tenho, por isso eu identifico no outro. O outro é o meu espelho. Então, toda vez que eu vejo alguém, poxa, isso aí é um equívoco, é porque eu também tenho. Porque se eu não tivesse esse equívoco, eu não identificaria esse equívoco nessa pessoa. Quando nós vemos o Chico falando, ele tinha um tipo de desculpa para tudo. Para todo tipo de equívoco. Ele tinha um ensinamento a nos dar. Porque o Chico já não tinha mais esses equívocos, né? Mas nós é diferente. Então, quando eu vou lá, para mim colocar uma mensagem daquela, às vezes eu leio inúmeras mensagens. E qual me chamou a atenção? Aquela que eu coloquei ali. Mas não é porque eu pensei em alguém especificamente, ela me chamou a minha atenção. Por isso ela está ali. Então, claro que, naturalmente, ela vai servir para outras pessoas também. É como quando se faz uma palestra. A palestra, todos que estão ali assistindo, em algum ponto, serviu para aquela pessoa.
Mas o palestrante não pensou em alguém especificamente para fazer aquela palestra, né? Aquela palestra, todos os temas que ela colocou ali é porque chamaram a atenção do palestrante primeiro. Porque eu vou estudar o poder da fé para mim fazer uma palestra. Tudo que eu vou falar na minha palestra é porque chamou a minha atenção primeiro. É claro que vai servir para outras pessoas, porque nós, moradores desse plano, nós temos mais ou menos equívocos parecidos, né? Uns a mais, outros a menos, uns um pouco diferentes, muitos iguais, porque nós vivemos no mesmo plano. Então, vai servir para mais de uma pessoa a mesma mensagem, não é? Vitor, posso passar para ti, Vitor? Oi, eu tenho que tirar os fones, senão não sai direito aqui. Eu ia falar mais ou menos um pouco do que a dona Marilene falou, do que as meninas já falaram, né? Então, hoje já foi dito tanta coisa, aliás, quase tudo que podia ser dito da fé, né? Só como você sempre diz, né, Daniel, a gente viaja enquanto todo mundo fala, e me fez lembrar daquela passagem que Jesus está no barco, né? E vem a tempestade e os apóstolos ficam com tanto medo, né? E ele diz aos apóstolos, né, que estão com homens de pouca fé, né? Então, minha mãe sempre tinha um ditado muito verossímil, que ela sempre falava conosco quase todos os dias. Ela sempre nos dizia, sejam firmes na fé, né? E isso me acompanha no meu dia a dia. E para mim seria isso, né? Em cima de todos os comentários que já foram ditos, né? Pela Kátia, pela Eliane, pela dona Marilene, por você mesmo, né? Seria isso aí. Obrigado, Vitor. Claro que lembro que um dia eu comentei que a pessoa me disse, não, nós repetimos muitas coisas, realmente repetimos, mas a repetição faz com que a gente assimile o que está sendo estudado, não é? É como, aí a gente cita o futebol, né? Se não se treina, não se joga bem. Então, é um treinamento que nós estamos fazendo, assimilando esses ensinamentos para depois colocar em prática, não é? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite. Então, eu estava pensando aqui em mim, como diz você, né, quando coloca as mensagens. Com relação à fé, né, e se tivéssemos do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós removeríamos as montanhas, né, as grandes montanhas. Analisando assim sobre a minha pessoa, né, pelas coisas que eu já passei, eu vejo assim que no momento da maior dificuldade, se nós tivermos a confiança necessária, né, o mínimo de confiança na sabedoria divina, em Deus, e se nós tivermos também um pouquinho de paciência, que o texto também fala isso, né? Pouquinho de paciência, a gente vai perceber, no momento da maior dificuldade, que nós estamos sendo conduzidos, amparados e auxiliados para ultrapassar aquele momento. E para que as montanhas, que são as nossas dificuldades, os nossos melindres, os nossos desgostos, as nossas dores íntimas, que não são só destes momentos, né, da atual encarnação, mas das anteriores também, que elas se manifestam muitas vezes sem que a gente se dê conta, né? E nós estamos sendo amparados e sempre socorridos. Nem sempre da maneira que a gente espera, no momento que a gente quer, né? Da forma que a gente quer, mas a gente é amparado.
E o texto, quando diz assim, paciência, né? A paciência para que a gente realmente possa esperar, possa aguardar o momento propício para se manifestar ou para se manifestar, vamos dizer assim, né? Porque às vezes as provações vêm de encontro a nós todos, né? E a gente não aceita aquele posicionamento daquela outra pessoa que está vindo te dizendo alguma coisa, se torna uma provação. Mas se a gente tiver essa confiança irrestrita, paciência e humildade, lá na frente a gente vai perceber que foi melhor calar, que foi melhor aceitar para superar. E a fé, eu acho que é isso, né? É toda hora, principalmente na hora mais difícil, a gente conseguir aceitar para se recuperar moralmente diante das leis de Deus. Obrigada. E daquelas criaturas a quem nós ofendemos um dia, né? Também. Principalmente acredito isso, né? Obrigada. Obrigado, Gorete. Realmente, nós não estamos só. Estamos muito mais acompanhados do que imaginamos, né? E a fé e a esperança não podemos perder nunca, né? Isso. Vamos ver lá fazendo, claro, o estudo depois. Claro que também vou repetir algumas coisas, né? Porque nós estamos falando sobre o mesmo tema. Mas a repetição, como já eu sempre digo, é a fixação do tema estudado, né? Então, nós vemos lá em Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí, eu lendo esse trechinho de Marcos, aí eu estava me perguntando, e nós, e eu, acredito no poder da fé? De onde vem o poder transformador da fé, né? E aí, pesquisando, estudando nosso evangelho, vem aonde? Vem da confiança inabalável que nós temos na providência divina, como nos diz o evangelho, né? Fé não é apenas acreditar na existência de Deus. Essa confiança que nós temos inabalável, né, nas leis divinas, na providência divina, assim como nas nossas capacidades individuais, como bem diz o evangelho para nós. Então, nesse ensinamento, poder da fé, Jesus ele esclarece que a fé tem um poder inimaginável a ponto de transportar montanhas, como ele disse. Como nos conta Mateus, né, nesse capítulo. Como diz ainda que pequena, né, nossa fé como um grão de mostarda já transportaria essa montanha. Nos esclarece ainda que a fé se desenvolve aonde? Através do trabalho no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra por osmose. Me encostei em alguém que tem fé, também vou adquirir essa fé, né? Ela exige de nós uma dedicação, uma perseverança. A pessoa que tem, né, a fé desenvolvida, como nós vimos no Evangelho, ela confia em Deus, na sua providência, no seu amor, mas também ela tem confiança em si mesma, porque conhece os próprios limites e a própria capacidade de realizar, não é? Ela sabe, a pessoa que tem fé, que a verdadeira fé jamais é confundida com a presunção, como nos diz o Evangelho, mas que deve ser aliada à humildade. Olha a importância de estudarmos e entendermos o Evangelho. E aqueles de nós que possuem fé, ela deposita então a confiança em Deus, mais em Deus, né, do que em si próprio. Por nós sabermos que somos simples instrumento dessa vontade divina, que nada podemos sem Deus, como nos alerta o Evangelho. Então, por essa razão que os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Quando nós mentalizamos, quando nós sintonizamos com essa espiritualidade superior, e como nós vimos, a presunção
é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, né, pelas decepções que nós vamos ter. Então, quando temos uma fé e uma confiança forte em Deus, ela nos permite, então, permanecer firmes diante dos desafios da vida. Essa fé, uma importante a fé. Então, aquele que é sincero, reconhece, então, dentro da humildade que devemos ter, que diante das provações, que nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaríamos de demonstrar, em momentos que a nossa fé fraqueja, por sermos ainda imperfeitos demais, né? E quando, por exemplo, os apóstolos pedem a Jesus, né, que ele lhes conceda a fé, como se a fé fosse um bem material, algo que pudesse ser adquirido, transferido de uma pessoa para outra, como uma herança, ou eu vou doar minha fé para alguém, né? Não é. Ninguém pode, em sua consciência, transferir de modo integral, né, a vibração da fé ao espírito alheio, porque isso é tarefa que compete a cada um. A fé não se impõe, a fé se adquire e ninguém está impedido de ter, mesmo entre os espíritos mais atrasados. Todos temos a fé. E é claro que estamos falando das verdades espirituais, e não de alguma crença em particular. Não é a fé que deve nos procurar, mas é nós que temos que ir ao encontro dessa fé. Se nós buscamos com sinceridade, vamos encontrar a fé. O processo de aquisição dessa fé, ele é um trabalho diário e com persistência, assim como nós fazemos, nós estudamos e fora do nosso estudo permanecemos com a nossa mente voltada sempre ao bem. Então, as pessoas mais fracas de espíritos ou que desanimam, né, diante dos obstáculos, elas demoram um pouco mais nessa construção da fé no seu íntimo. Nós vemos que, do ponto de vista religioso, a fé consiste numa crença em dogmas especiais, né, que formam essas religiões diferentes, isso falando em termos religiosos das religiões constituídas, né? Então, todas elas têm esses artigos da fé, eles nos colocam essa fé cega normalmente, né? Então, ela não tem como ser uma fé raciocinada, mas uma fé cega, porque a fé cega aceita tudo sem vacilar, tanto o verdadeiro como o falso. E a cada passo que se dá nessa fé cega, a gente vai se chocando com a razão. E nós não estudamos, não temos um discernimento, apenas acreditamos. Levando então isso a um extremo que produz o fanatismo das religiões. E baseada no erro, mais cedo ou mais tarde, essa fé, ela vai desmoronar. Somente a fé que é baseada então na verdade, ela garante o futuro, porque ela não tem nada a temer do progresso. Por isso as religiões, se nós analisarmos, elas vivem aonde? Do passado, das escrituras passadas, né? Principalmente do Antigo Testamento. Então, nós temos que considerar com importância que outras situações podem nos oferecer despertamento de fé que não essas da fé cega das religiões, né? Já o desenvolvimento dessa fé é crescer, é progredir, que já é outra história. Então, a curiosidade e o sofrimento também podem despertar a fé, principalmente o sofrimento, né? Nós temos aquele jargão espírita, pelo amor ou pela dor. Aí eu lembro do Raul Teixeira, quando ele diz sobre esse jargão espírita, né? Ou pelo amor ou pela dor. Pela dor, sim, por a perda de um ente querido, por uma doença mais grave, enfim, por querer uma modificação nos seus hábitos diários, espirituais, enfim, por uma série de motivos, mas nunca por amor. Como eu vou amar a doutrina espírita se eu não a conheço? Agora, depois que eu adentrar a doutrina espírita, sim, eu posso passar a amá-la. Então, nós nunca entramos para a doutrina espírita por amor, mas por uma série de motivos.
Mas depois, com o passar do tempo, sim, podemos amá-la, né? Então aí nós vamos observando que em todos os lugares, né, que pessoas, durante, por exemplo, calamidades, passam a exercitar mais essa fé. Nós tivemos agora no Rio Grande do Sul, né? Mas depois, infelizmente, muitas vezes é apenas temporário, né? Assim que passa essas aflições, nós retornamos aos mesmos estágios de antes. E eu vejo nesse período assim que a gente está na doutrina espírita, veja, eu estou dizendo que eu estou na doutrina espírita. Eu ainda não disse que a doutrina espírita está em mim, né? Mas eu acredito que ela já está em mim, porque já fazem 30 anos e eu não saí mais. Então, a gente vê da doutrina espírita, às vezes as pessoas cheias de problemas. Ah, já foram no pastor, já foram no padre, já foram no delegado, já foram no prefeito. Ninguém resolveu o problema dela. Ah, vou lá naquele centro espírita. Aí vai lá. Mas, às vezes, a doença que a pessoa traz, ela é uma doença espiritual, né? Ela é de um tratamento demorado. E, muitas vezes, a medicação, ela é amarga, que é a nossa troca, a nossa mudança de hábitos, principalmente. Muitas vezes nós não conseguimos nos melhorar. Aí nos afastamos, porque a doutrina dos espíritos não resolveu o meu problema. Ou vamos, adentramos a casa espírita e damos aquela melhorada, vamos dizer assim. E quando nós melhoramos, nós saímos. É como aquele tratamento feito pela metade. Saímos e retornam os mesmos problemas, né? Então, a gente vê muito disso, as pessoas se afastando. E muitas vezes as pessoas que trazem no coração, né, caprichos insatisfeitos, muitas vezes feridos pelos arrastamentos, né, de experiências dolorosas. Então, é imprescindível guardar a fé e a crença como? Com sentimentos puros. Sem isso, nós vamos sempre oscilar na intranquilidade, na insegurança. Isso no nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo. Vamos trabalhar para mostrar para Deus a retidão e a pureza dos nossos pensamentos. Nós vemos que para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base. Qual a base? Que é a inteligência perfeita daquilo em que devemos crer. A doutrina espírita nos dá isso. A inteligência da base, ou melhor, a base daquilo que nós devemos crer. Então, nós cremos porque entendemos. E Kardec já diz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec já nos alerta para isso, né? Por entender, então, que essa aquisição da fé, no nosso caso, é muitas vezes obra de séculos de perseverança, né, dentro desse desenvolvimento. Então, nós vimos que foi aí, estudando os evangelhos, que Jesus optou para demonstrar aos apóstolos o poder da fé em resposta ao pedido que eles fizeram, né? Então, nós devemos entender que a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum. Basta que ela seja verdadeira. Deus nos dá tudo o que precisamos, mas não dispensa o nosso esforço. Então, a fé é uma virtude que é uma construção nossa, do nosso mundo interior. E cada um de nós, ele funciona como um orientador, um operário de nós mesmos. Então, nós não vamos passar essa fé como herança para os nossos filhos. É claro que o nosso exemplo vai fazer com que as pessoas, os nossos filhos, enfim, aqueles que vão nos convivem, também vão ter a fé. Então, o transportar as montanhas e árvores por ação da fé são simbolismos que Jesus utilizou com o intuito do quê? De fixar esse ensinamento. Mas eles não devem ser interpretados literalmente, como é o caso de muitas religiões que fazem a interpretação literal das escrituras, né? Então, como foi dito no Evangelho, como também
a Gorete citou, né, as montanhas que a fé transporta são as nossas dificuldades, as resistências, as resistências à má vontade com que vamos nos deparando pelo caminho, né? Os preconceitos, os interesses materiais, o, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas, né? São outras tantas montanhas que vão sendo impedimentos do nosso caminho e que impedem também o nosso progresso. Devemos entender que a fé é verdadeira, então, ela vai nos dar a perseverança, as energias, os recursos que fazem com que vençamos os obstáculos, pequenos, grandes, né? Aquela fé vacilante que nos diz o Evangelho. Então, não procura os meios de vencer, porque não acredita em si mesmo para vencer, né, essas dificuldades. E aquela fé que está parada, estagnada, ela não produz nada. E as menores contrariedades ou provações vão nos abalar. Então, na alegoria dos servos inúteis, Jesus vem nos mostrar que os servidores que nada mais fazem do que a própria obrigação, que agem de forma mecânica ou rotineira, não são os bons obreiros. Os bons obreiros são servos úteis, que sabem que é preciso cultivar a fé. Então, em todos os lugares, nós vemos o obreiro sem fé espalhando o que a inquietação, o desânimo. Não nos concentremos, então, na fé sem obras. Não vamos nos dedicar à ação sem fé no poder de Deus e no nosso próprio esforço. Nós temos que estar consciente de que também temos que nos esforçar quanto a isso. Nós, então, nós revelamos, então, a nossa fé através do quê? Das nossas obras, na felicidade comum. E Deus, então, dará à nossa vida acréscimo de amor e sabedoria, de poder e beleza, como nos diz o Evangelho. E lá, citando, então, Mateus novamente, o Senhor Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Né? Está lá em Marcos, capítulo 9, 23. E para não nos alongarmos muito, eu trouxe uma mensagenzinha, está lá naquele livro que a Marilene citou, na capinha verde, né? Marilene Estudo do Evangelho, e ele indica, então, essa mensagem, está lá no livro Vinha de Luz, que se chama Fé, é a mensagem número 40, para aqueles que quiserem acompanhar. Diz assim o Emmanuel, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, né? Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, como acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, a maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva.
O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sua consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, com essa mensagenzinha, eu encerro a minha participação e vamos passar, então, a palavra final para o nosso querido amigo, irmão Edgar. Fala você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Edgar. Família nossa família, né? Falar de fé, né? A gente fica pensando na gente, né? Vocês falaram tudo o que tinha que falar aí. A nossa fé é tão pequena, né? Quando a gente se sente apertar os nossos calinhos, a gente vê que a nossa fé fica pequena. Tem uma historinha da Momento Espírita, um fazendeiro que passava todo dia por um determinado lugar, todo dia ele passava por aquele lugar ali, e não percebia uma casinha pequena que tinha na beira da estrada. Um dia ele passou e voltou para ver bem de pertinho quem que morava naquela casa. Chegou perto da janela com o cavalo dele, olhou, tinha uma menininha ajoelhada, rezando, chorando também. O que está fazendo aí, menina? Estou rezando. Rezando para quem? Para Deus, para me ajudar. E minha mãe está doente na cama, é só eu, minha mãe e meu irmãozinho pequeno. Estou rezando para Deus para ele me ajudar, para me comprar remédio para minha mãe. Aí o fazendeiro chegou assim: para, menina, Deus está muito longe, não vai te ouvir. Eu dei um dinheiro para ela, disse assim: pega esse dinheiro aqui, ó, pare de chorar e de rezar, vai comprar remédio para sua mãe e comida para sua mãe também. Ele pegou e deu o dinheiro para ela e saiu. Então, andou uns 200 metros, voltou para ver se o pedido dele foi atendido pela menina, né? Quando ele voltou, olhando na janela, estava de joelho rezando de novo. Menino, não te falei que não adianta você rezar para Deus, pedir para Deus nada, que Ele não vai dar nada para ti? Eu não tô pedindo nada, estou agradecendo a Ele porque eu pedi para Ele mandar alguém e Ele mandou você. Pequenininha, até as crianças pequenas, como a Daniela estava falando do exemplo, né, que a gente tem que dar para os filhos, para quem está perto de nós. Ele dá um exemplo de perseverança, de amor, de fé, de esperança, para que nossos filhos possam seguir ou não, né? Mas o exemplo nós temos que dar. A nossa responsabilidade, né? Então nós temos que ter fé em Deus acima de tudo e fé em nós também. E nós somos filhos de Deus, né? Somos todos filhos dele. Dentro de cada um de nós está a semente que ele depositou para nós no nosso coração, no nosso espírito, né? Então, tem pessoas que dizem assim: peço para Deus, Deus não me atende. Deus atende sim, mas só que Ele quer que a gente caminhe com os nossos próprios pés. Nos deu todas as ferramentas que a gente precisava. Deu o corpo físico, né, nosso, né? Seja ele qual for, Ele nos concedeu. A vida que Ele nos concedeu através do nosso espírito. Nos deu todas as prerrogativas para que a gente pudesse, através da nossa inteligência que Ele nos deu, nosso livre-arbítrio, vencer ou não as dificuldades. Então a gente tem que pensar bem assim, fazer uma reflexão para nós mesmos, né? Quanto nós temos que se contar felizes por estar reencarnados nessa terra, como o Daniel falou, pagar em prestação, né, Daniel? As nossas dívidas passadas, pretéritas, né? E também agradecer a Deus pelo dia a dia que a gente está passando e por a oportunidade que Ele nos concedeu. O corpo físico, como eu falei, o corpo físico que nos deu de acordo com as nossas necessidades, né? E assim a gente tem que agradecer, cada dia que amanhece, a gente agradecer mesmo. Agradecer a Deus pelo dia que passou, pelo dia que mais um dia no nosso corpo físico, para resgatar as nossas dificuldades, nossas dívidas, né, passadas.
porque tem tanta gente que gostaria de estar no nosso lugar, né? E também agradecer pela doutrina espírita aqui, que nós somos felizes em estudar a doutrina e compreender por que nós estamos aqui, o que a gente faz aqui nessa terra, como que nós nascemos, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos. A doutrina espírita nos elucida, nos mostra, porque assim, sendo assim, a gente tem a compreensão do que nós somos, né? Somos espíritos infinitamente na caminhada da perfeição, né? Todos nós, como Jesus falou, vocês podeis fazer o que eu faço e muito mais. E, quer dizer, ele não colocou limites nas nossas vidas. A gente tem que ser feliz da maneira que nós pudermos. Nunca ficar sentadinho esperando que aconteçam as coisas. E ter fé que Deus é nosso Pai e Jesus, nosso Mestre, Jesus que nos deixou todos esse legado para nós. A gente tem que ser feliz dentro das nossas possibilidades. E nunca ficar tristes, desmorecidos, já que nós somos abandonados, que a gente nunca está sozinho, né? Fé em Deus acima de tudo e fé em nós e as pessoas que estão perto de nós, que todos eles têm o seu livre-arbítrio e podem vencer as suas dificuldades de acordo com as suas necessidades. Vencer ou não vencer depende só de nós, não depende de ninguém mais. Isso aí. O que eu tinha para dizer, né? Deus abençoe nós todos. Obrigado, senhor Edgar. Quando o senhor Edgar estava falando, né, estava lembrando, nós fazermos na nossa parte, eu estava lembrando daquela história, né, que o sujeito ia passando na frente da igreja, o padre estava parado, assim, na porta da igreja, e ele chamou o padre, padre, posso lhe pedir um favor? Sim, meu filho, pode pedir. Eu faço umas orações para mim arrumar um emprego? Pode, eu posso fazer, sim, pode chegar, eu vou fazer. E toda semana ele passava lá e o padre perguntava, daí já arrumou emprego? Não, ainda não. Aí lá, depois de 40 dias, o cara passou, daí já arrumou emprego? Não, não consegui ainda. E daí, mas tu tá procurando? Não, tô em casa esperando. Quer dizer, não tá fazendo a parte dele, não vai, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Tenho fé que vou arrumar emprego, mas não saio de casa, eu não vou conseguir, não é? Então isso vale em todos os sentidos. Tenho fé que tal coisa vai acontecer, mas se eu não for em busca, isso não vai acontecer, porque depende de nós também, não é? Deus nos deu o livre-arbítrio para nós trabalharmos por nós mesmos, né? Porque as religiões, elas nos deixaram viciados, preguiçosos. Porque tudo é porque Deus quis que fosse assim. O bem nos acontece porque foi que Deus quis, o mal que nos acontece é porque foi Deus que quis. Então nós não temos vontade. Tudo nos acontece conforme Deus quis. E isso prejudica o ser humano, porque nos torna viciosos, preguiçosos, né? Nós ficamos esperando a vontade de Deus. Se Deus amanhecer de bom humor, ele vai colocar alguém, vai vir aqui me oferecer emprego, né? Mas enquanto ele estiver de mau humor, eu não vou conseguir as coisas. Então, nós criamos aquele Deus antropomórfico, né? A nossa imagem e semelhança. Nesse caso, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Preguiçoso, vingativo, né? Todos os nossos defeitos, e esquecemos que Deus é um ser perfeito e nos criou dessa forma perfectíveis. Nós temos em germe a perfeição, porque é como disse o palestrante, agora eu não lembro se foi o Haroldo Dutra Dias, que das mãos de Deus não poderia sair algo imperfeito. Então nós não somos imperfeitos. Claro que ele colocou em estado de germe essa perfeição em nós. Nós é que vamos ter que regar essa perfeição, desenvolver essa perfeição, não é? Então depende de nós. E nós colocamos tudo na mão de Deus como se fôssemos simples marionetes, né? Vamos pensar em Jesus nesse momento aqui, imaginar Jesus sentado num barco, na praia. Nós nos aproximamos dele devagarinho, chegamos do ladinho dele, sentamos do lado de Jesus, colocamos a nossa cabeça no colo dele e dizemos assim, Mestre Jesus, estamos aqui, implorando para ti, que nos proteja, que nos ampare, fortaleça a nossa fé, fortaleça os nossos ombros, para que possamos vencer as dificuldades que ainda tem pela frente no nosso caminho. Fortaleça a nossa fé para que possamos também
pelo esforço de cada um, poder ajudar as pessoas que não têm o privilégio que nós temos de ter um lar, de uma casa, de um alimento, de um agasalho, de a família que a gente tem. E essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Te agradecemos, Jesus, e permita que não falte ninguém o alimento, o agasalho, o teto. Todos tenham uma paz nos seus corações, nos hospitais, nos presídios, manicômios, no CASE, nos asilos, nos orfanatos, os moradores de rua. Permita, Senhor, que voluntários possam estar próximos deles para auxiliá-los, ajudá-los na parte material, que eles também tenham um dia, um pouquinho de luz nos seus corações, para visualizar a verdadeira tarefa que eles pediram para vir aqui na Terra. Abençoa nossos lares, nosso grupo de estudos, que cada um dormir, coloque sua cabeça no travesseiro e agradeça a Deus por ter, mais uma vez, esse plano Terra aqui. Deus nos abençoe. Jesus, muito obrigado por ter o carinho que tem por todos nós. Fique com nós nessa noite, Senhor. Que assim seja.